Galera, o maior absorveu os 4 mandamentos e tá um monstro. Tava derrotando todo mundo, mas o nosso rei das fadas King imitou mais uma vez. Pessoal, o King ficou muito apelão depois de completar sua transformação. Ele bateu de frente com o Mael e subjugou o mais forte dos 4 arcanjos. Meu parceiro, essa quarta temporada tá insano demais. É luta pra todo lado e é por isso que eu conto com a sua inscrição para não estar perdendo nada. E lembrando que aprender a desenhar, clique no primeiro link da descrição para se tornar um verdadeiro mangaka de sucesso e estar desenhando qualquer personagem de anime que você vê por aí. E bora falar desse sétimo episódio, que já começa como? Mostrando a batalha do King contra o Mael. E já nesse começo a gente descobriu uma nova habilidade do King, que é a de ler pensamentos das pessoas. Virou um telepato, garoto, e ele usa essa habilidade no Mael, e o King percebe que os pensamentos do Mael ficaram muito confusos. Por essa, vamos dizer assim, dupla personalidade do Mael com Starossa, e o fato do Mael ter absorvido os 4 mandamentos que estão corrompendo ele. Na própria aparência do Mael, a gente já pode perceber isso, que ele já tá meio demônio, meio anjo, nem sabem o que ele tá, né? E em seguida o Mael ataca a Diane e a Elizabeth, que eram as únicas que sobraram no combate, porque o Mael já tinha derrotado os dois dos 4 arcanjos, já tinha derrotado a Dariere, o Oslo, que é o cãozinho do King, pô, sacanagem derrotar o cãozinho do King, né? E ele ataca elas com uma enorme energia da escuridão, que se chama Gema Cintilante do Amor. Então eu acredito que ele esteja usando o mandamento do amor do Starossa, mas antes que essa energia da escuridão acertasse as duas, o King faz uma espécie de barreira mágica que protege tanto a Diane quanto a Elizabeth. Então só até agora você dá pra perceber que o King, com suas asas grandes, está com um novo arsenal de técnicas apelonas, tanto que agora ele consegue usar 2 lanças espirituais, sendo uma ele usa para proteger a Diana e a Elizabeth e a outra para atacar o Mael. E o Mael, vendo que o ataque dele não surtiu efeito, ele parte para cima do King com tudo, mas o King usa o Guardião, que é aquele ursão gigante de pelúcia que o King já tinha anteriormente, mas agora, é claro, né, tá com o Guardião ganhou um novo boost de poder, também junto com o King, e solou o Mael. Galera, jogou ele pra longe, não deu pro Mael. E lembrando que o Mael, no estado que está agora, tem mais de 200 mil de poder, só para vocês verem o quão o King está pelão. E eu até me arrisco a dizer que o King está no mesmo nível do Escanor. Não sei também, não vou falar besteira, porque o Escanor também é casca grossa, né? Mas ele tá muito apelão, galera. O King tá forte pra caramba. Bom, em breve eu vou trazer um vídeo comparando esses personagens, então se inscreve para não perder. E também tem um ban, galera, que quando ele sair do purgatório, o meu amigo, ele vai ficar muito overpower. E com certeza ele vai sim bater de frente com o King em questão de poder. E é muito mais do que merecido o aumento de poder do ban. Pô, ele tá ficando muito para trás. Ele tava lá com seus míseros 3 mil de poder e os caras passando dos 100 mil, 200 mil. Então ele tava precisando de um boost de poder. Ganhou, né? A gente só precisa ver ele em ação para ver o quão forte ele ficou. Mas voltando para o episódio, apesar do King ter sulado o Mael, ele não foi derrotado, né? Então ele continuou tentando atacar o King. Mas na boa, galera, o King estava muito mais forte que o Mael naquele momento. Então ele estava subjugando o Mael facilmente. E também tentando ver se ele conseguia trazer o Mael de volta. Porque na verdade o que estava corrompendo o Mael, deixando ele mal, na verdade, eram os mandamentos que ele absorveu. Só que quem tinha que expulsar os mandamentos era o Mael, ele que tinha que agir. Sendo assim, o King tentou convencê-lo a expulsar os mandamentos. Só que no estágio que o Mael estava, ele nem dava dando ouvidos ao King e só continuava a atacar o King, que foi forçado a usar sua lança espiritual para contra-atacar, jogando o Mael para longe. E depois mostra o Hawk voando e carregando o Gothel, que tem a ideia de entrar na mente do Mael para convencê-lo a expulsar os mandamentos. Até porque o Mael estava no limite. O próprio King fala que naquele momento, no estágio que o Mael estava, né, se ele continuar daquele jeito, o corpo dele ia desaparecer. Já era o Mael. Sendo assim, tendo o plano em mente, o Gothel o executa e pula para onde o Mael está e toca na cabeça dele, entrando no subconsciente dele com a invasão, que é o poder especial do Gothel. E entrando na mente dele, o Gothel encontra o Mael, que já tinha aceitado a própria morte, nem estava nem tentando expulsar os mandamentos, já estava desacreditado já. E esses mandamentos é tentar expulsar o Gothel do subconsciente do Mael. Então o Gothel estava a todo custo tentando convencer o Mael a expulsar os mandamentos do corpo dele. E até surge um diálogo onde o Mael pergunta ao Gothel o porquê de ele ser escolhido para ter a mente alterada para se passar pelo Starossa, pois anteriormente o Gothel falou que era para equilibrar o nível de poder tanto do clã dos demônios quanto do clã das deusas. E como o Meliodas passou para o lado dos deuses, alguém poderoso do clã das deusas tinha que se passar para o lado dos demônios, ele tinha que passar para o lado dos demônios. Mas o Mael questiona falando que existem seres poderosos do clã das deusas, como os 4 arcanjos, que é também tão poderoso quanto ele. Então ele pergunta por que ele especificamente foi o escolhido. E o Gothel fala que quem fez essa escolha foi o criador dele, o verdadeiro Gothel. E se ele olhasse o rosto dele, ele ia se lembrar. E aí Kumael se lembra que foi ele que matou a mulher que o verdadeiro Gothel amava, na Guerra Santa.
por isso que ele foi escolhido. E para quem não lembra, o Gothar, o boneco, é a cópia da Gralisa, que é a mulher que o verdadeiro Gothar amava. Por isso o Gothar falou para olhar para o rosto dele para assim poder se lembrar. O Mael até fala que aquela mulher era idêntica ao Gothar, mas o Gothar fala que não era ele, lógico, né? E que ele foi inspirado na Gralisa, ou nome difícil, que era a mulher do clã dos demônios que o Gothar amava. E aí Kumail fica em choque, e como ele estava chegando no limite, o Gothar é expulso da mente dele. Mas daí o Mael finalmente toma coragem e força e vê que ele tinha que expulsar os mandamentos do corpo dele, e ele volta a ter controle sobre ele e até salva o Gothar que estava caindo, e usa um dos poderes especiais dele lá para reviver o Oslo, que é aquele cãozinho lá do King, e também para reviver Dariere. E apesar de pestanejar um pouco, ele decide ajudar a combater os demônios. Bom, e a batalha já terminada deste lado, o anime foca um pouco agora na batalha do Ludociel, da Merlin, do Escanor contra os Eldris, o Kuzak e o Chandler. E essa batalha tá épica também. Galera, ultimamente nessa quarta temporada as batalhas estão sendo muito épicas. Meu parceiro, tem porradaria braba. Mas nesse episódio mostra o Hendrickson curando o Gilthander. E podemos ver que o Escanor conseguiu pegar o machado Rita, né, dele e voltar à forma bombadona dele, que é a Fortuna, né? E ele estava acordando a Merlin, que acabou desmaiando. E logo em seguida já mostra os Eldris e os outros dois mestres totalmente recuperados. E olha que os Eldris foi seriamente ferido pelo Escanor só no último episódio, né? Só para você ver o quanto que o maluco é brabo. Mas por outro lado, Ludociel estava sofrendo muito, de maneira intensa, por ter tido sua memória alterada pelo Gothar, pois as pessoas que tinham uma forte ligação com Estarossa ou com Mael vão sofrer mais. Por isso que o Merlin questiona o porquê dos Eldris não estar sentindo nenhum efeito, nada. Até porque o Estarossa é o irmão dele. E os Eldris falam que não amava o Estarossa e nem se importava com ele. Por isso não fazia diferença se ele fosse o irmão dele ou não. Ou seja, ele não estava nem aí, né? Essa é a verdade. E então a batalha começa, mas antes o Kuzak e o Chandler decidem lutar só eles e deixar os Eldris poupar a força para lutar contra os outros 7 pecados capitais, né? Então os dois se fundem, isso mesmo, galera. Enquanto eles se fundiram, os dois explicam que muito antes o Rei Demônio fez apenas um único demônio para governar o mundo dos demônios. Mas esse primeiro demônio ficou muito ambicioso por poder e desafiou o Rei dos Demônios e perdeu. Ou seja, nadou e morreu na praia, né? E teve seu poder dividido em duas pessoas, né? E foi obrigado a treinar os dois príncipes, o Meliodas e os Eldris, para ser o sucessor do Rei Demônio. E esse primeiro demônio são eles mesmos, o Kuzak e o Chandler, que vão se unir novamente, meu amigo. Se os dois se fudirem e se tornarem o primeiro demônio novamente, e esse demônio for tão forte quanto eles dizem, aí a coisa vai ficar feia para o lado do Escanor, da Merlin e do Ludociel. Mas aí o anime deixa de lado essa batalha e acaba não mostrando a fusão deles. É claro, né? Tem que deixar aquele suspense. E para finalizar, a gente vemos o Bão, Meliodas, que estão lá no submundo com o Rei Demônio, que fala ao Meliodas que se ele está lá, diante dele, é porque ele sabe que o único jeito dele saírem de lá é passando por ele. E daí o irmão do Rock pula em direção ao Rei Demônio e o episódio acaba. E pessoal, que episódio insano foi esse? O King Apelão renasce o primeiro demônio. Essa temporada tá sendo a melhor, muita luta merece. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, já vai deixando aquele likezão e se inscreva, que vai estar vindo muita coisa por aí. Dito isso, até o próximo vídeo.